Meus irmãos, graça e paz, boa noite a todos. Eu queria convidar você para abrir a sua Bíblia, para uma ligeira meditação que eu gostaria que você com sua família pudesse estar ouvindo, pegando a sua Bíblia, conferindo, para que você seja muito abençoado nessa sexta-feira, do significado que ela tem para nossas vidas. Eu queria convidar você para abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículo 33 até o versículo 39. Diz assim: chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. A hora nona clamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabactani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? Alguns dos que ali estavam ouvindo isto diziam: vede, chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre e, pondo-a na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo: deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um brando, expirou. E o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. O centurião que estava em frente dele, vendo que assim expirara, disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Vamos orar? Deus maravilhoso, amado e querido Pai, nós te louvamos, Senhor, porque podemos ler a tua palavra nesta hora. Fala conosco, Pai, através do poder que ela tem, através do teu Espírito Santo, e fortalece a nossa vida espiritual, Senhor, e nos faz entender a obra que o Senhor fez por nós através do teu Filho. No nome dele nós oramos. Amém. Queridos, eu não gostaria de me ater a esse texto somente, mas o significado da morte de Jesus. Quando Jesus morreu lá na cruz do Calvário, em primeiro lugar, Jesus ele estava consumando a obra que lhe tinha sido confiada. Eu quero chamar você para abrir a Bíblia e conferir esses textos que estarei citando aqui, não é? Lá em Lucas, capítulo 22, o versículo 22, Lucas vai registrar, dizendo o seguinte: porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Lucas registra as palavras aqui de Jesus, e Jesus está dizendo que os acontecimentos com respeito à sua morte ia acontecer de acordo com o que estava determinado pelo Pai. Lá em Atos, no capítulo 2, 23, diz o seguinte: sendo este entregue, quem? Jesus, pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós mataste, crucificando-o por mãos de iníquos. Bom, o que eu quero chamar a sua atenção aqui é que, mais uma vez, Lucas, agora escrevendo o Atos dos Apóstolos, ele está dizendo que Jesus foi entregue para ser morto pelo determinado desígnio e presciência de Deus. O plano de Deus está se cumprindo, o plano da redenção está se cumprindo quando Cristo está lá, subindo ao Calvário, àquela cruz, sendo entregue em nosso lugar, morrendo por nós. E ainda João, no Evangelho de João, capítulo 17, o versículo 4, diz assim: Jesus está dizendo: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. O próprio Jesus, e aqui é um pouco antes da sua morte, Jesus está dizendo que ele estava glorificando
Pai com a sua obra que o Pai lhe confiou a fazer. Ele estava certo do que ele veio fazer. E ele estava consumando a obra que ele foi confiada quando ele estava morrendo lá na cruz do Calvário. Em segundo lugar, queridos, ele estava também fazendo a propiciação pelos nossos pecados. É o que João também escreve na sua primeira carta de João, no capítulo 4, versículo 10. Ele diz: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. O que isto quer dizer? Quer dizer que Jesus recebeu o castigo e a ira de Deus contra o pecado que era para mim e para você. E ele recebeu isso na sua própria pessoa, entregando a sua própria vida, entregando o seu corpo ali para ser perfurado, não é? Em nosso lugar, absorvendo totalmente esse castigo pela sua morte. Era eu e era você que era para estar naquela cruz. Mas ele também estava tirando o pecado de uma vez para sempre. 1 João 3,5, como que o apóstolo João, né, ele desenvolve essa teologia a respeito da morte de Cristo, do que Cristo fez por nós, nessa carta tão pequena que ele escreve. E ele vai dizer lá no capítulo 3, o versículo 5, sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Cristo não pecou, não é? Mas ele se manifestou para tirar o nosso pecado. Só era possível através do seu sacrifício, do sacrifício de sangue. Então, quando Cristo estava morrendo, isso significava que ele estava removendo o nosso pecado para sempre. E ainda podemos dizer que quando Cristo estava morrendo, ele estava destruindo também as obras do diabo. É isso que João também nos revela no capítulo 3, 1 João 3, o versículo 8. Ele vai dizer, aquele que pratica o pecado procede do diabo. Ele está fazendo uma referência àqueles que vivem na prática do pecado, porque o diabo vive pecando desde o princípio, desde o início. Mas ele continua dizendo, para isto se manifestou o Filho de Deus, Jesus Cristo, para destruir as obras do diabo. Quando Cristo estava lá na cruz do Calvário morrendo, Satanás, as obras de Satanás estavam sendo destruídas pela morte de Cristo. Mas ele também, queridos, ele estava redimindo os escolhidos através do seu sangue, que tem a ver aqui com o perdão do pecado, mas ele estava nos redimindo dos nossos pecados. E 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19, vai dizer assim, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, que se corrompem aqui na terra, como a prata, o ouro, que foste resgatado do vosso fútil procedimento que os vossos pais vos legaram. Mas olha que coisa maravilhosa, mas pelo precioso sangue, o sangue de Jesus, como de cordeiro sem defeito, sem mácula, ou seja, sem pecado, o sangue de Cristo. Então, quando Cristo estava lá na cruz, ele estava redimindo os escolhidos através do seu sangue. Mas Paulo ainda, para completar, ele vai dizer que ele estava nos comprando de volta para Deus, pelo preço de sangue. Ele estava pagando o preço, ele estava nos adotando de volta para o Pai, porque nós estávamos perdidos, desviados, e agora ele está nos reconciliando com Deus, nos comprando, pagando o preço de sangue. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20. Porque fostes comprado por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. A redenção do corpo pelo Senhor, que é o que Paulo está aqui nos falando, nós só podemos ser de Deus por duas razões. Primeiro, porque Ele nos criou. Segundo, porque Deus nos comprou de volta
algo para Ele através do preço do sangue do seu Filho Jesus Cristo, derramado lá na cruz do Calvário. Cristo cumpriu a obra do Pai. Cristo cumpriu o plano da nossa salvação. Cristo cumpriu o plano da redenção. A glória é dele, o louvor é para ele. E nós devemos nos prostrar diante do Senhor, porque era necessário que ele sofresse em meu lugar, no seu lugar, em nosso lugar, para que nós, a igreja do Senhor, pudesse se tornar uma igreja vitoriosa, uma igreja que espera a volta de Cristo para um dia estar com Ele. Queridos, é sexta-feira, mas o domingo está chegando. É sexta-feira, Jesus está orando, Pedro está dormindo, Judas está traindo, mas o domingo está chegando. É sexta-feira, Pilatos julgando, o conselho está conspirando, a multidão está difamando, mas eles não sabem que o domingo está chegando. É sexta-feira, os discípulos estão fugindo como ovelhas sem pastor, Maria está chorando, Pedro está negando, mas eles não sabem que o domingo está chegando. É sexta-feira, os romanos batem em meu Jesus, eles o vestem de escarlate, eles o coroam com espinhos, mas eles não sabem que o domingo está chegando. É sexta-feira, veja Jesus caminhando para o Calvário, seu sangue pingando, seus pés tropeçando, sobrecarregado está em seu espírito, mas você vê, é só sexta-feira, mas o domingo está chegando. É sexta-feira, o mundo está vencendo, as pessoas estão pecando e o mal está sorrindo. É sexta-feira, os soldados pregam as mãos do meu Salvador na cruz, prega os pés do meu Salvador na cruz, e então eles o crucificam ao lado de criminosos. É sexta-feira, mas deixe-me dizer-lhe uma coisa, o domingo está chegando. É sexta-feira, os discípulos estão questionando o que aconteceu com o seu rei, e os fariseus estão celebrando que seu plano astuto foi alcançado com sucesso, mas eles não sabem, é apenas sexta-feira, mas o domingo está chegando. É sexta-feira, ele está pendurado na cruz, sentindo-se abandonado por seu pai, deixado sozinho e morrendo. Pode alguém salvá-lo? É sexta-feira, mas o domingo está chegando. É sexta-feira, a terra treme, o sol escurece, meu rei entrega seu espírito. É sexta-feira, a esperança está perdida, a morte ganhou, o pecado conquistou e Satanás apenas ri. É sexta-feira, Jesus é enterrado, soldados montam guarda e uma pedra é rolada no sepulcro, mas é sexta-feira, só é sexta-feira, mas o domingo está chegando. Esse poema foi escrito pelo reverendo Chareg, da Igreja Batista de San Diego, na Califórnia. Que grande verdade! E eu concluo aqui com esse poema, dizendo para você que a sexta-feira
ela foi surpreendida pelo domingo da ressurreição, porque Jesus ressuscitou. E no domingo estaremos falando sobre a ressurreição. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Querido Deus, obrigado, porque Tu cumpriu a vontade de Deus Pai lá naquela cruz. Tu se entregou por nós, Tu se humilhou até a morte de cruz, Tu se entregou por mim, Tu se entregou pelo meu irmão, Tu se entregou pela Tua igreja, por todos os pecadores. E aqueles que o Senhor escolheu, ouvirão a Tua voz, e virão para Ti, e serão perdoados, e já estão perdoados aqueles que estão contigo, para um dia estarem na glória com o Senhor. Obrigado, Jesus, porque era eu que era para estar naquela cruz, era eu que era para morrer, mas Tu se entregou por mim, Tu se entregou por cada um de nós, Senhor, e nós Te somos agradecidos, porque Tu nos resgatou, Tu fez a propiciação pelos nossos pecados, Tu nos comprou por alto preço, e agora nós somos de Deus, comprados, redimidos, e nós temos a certeza de que o Senhor vai voltar, e um dia estaremos contigo em glória. Oh Pai querido, nós Te adoramos a Trindade Santíssima, porque o Pai mandou o Seu Filho, o Filho cumpriu a vontade do Pai, se entregando por nós, morreu, e Tu aceitou o Seu sacrifício na cruz do Calvário, nos justificando, e agora nenhuma condenação há, mas para os que estão em Cristo Jesus. Pai, nós Te adoramos, Te louvamos, Te somos agradecidos pelo Teu Filho Jesus. Amém, graças a Deus.